Quantos negócios você já começou e não foram assim bem como você queria? Eu já tenho alguns para conta. E quantas vezes você recomeçou depois de quebrar? Diz aí. Bom, pois a entrevistada de hoje já teve essas experiências. Já empreendeu, já faliu, mas não deixou a peteca cair, não. A história de hoje é cheia de diversidades, mas com um final feliz. Segura aí que daqui a pouco a gente te conta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui, elas dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica com a gente até o final porque elas dão dicas maravilhosas para o seu negócio e para a sua vida também. Ou se você está me assistindo pelo YouTube, já faz a sua inscrição aqui no canal para saber mais, né? Saber sempre que sair um episódio novo. E já deixa também o seu joinha e me conta nos comentários qual que foi a sua parte favorita do vídeo. E assim a gente espalha por aí esse podcast lindo que só traz temas sensacionais pra gente. Bom, já deixo os meus agradecimentos aos apoiadores lá do Apoia-se, que contribuem para a continuidade desse projeto. Vocês são lindos, muito obrigada. Para entender melhor como é que funciona, clica nesse link aqui de cima para saber mais do que se trata. E aproveita e vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição. E se você, por acaso, estiver fora do Brasil, mas também está assim, morrendo de vontade de dar aquela força, dá uma olhadinha no Patreon lá do endereço patreon.com/empreendedelas. E por fim, gente, o Pulo do Gato, que é uma maneira ótima de contribuir sem desembolsar nada. É só escutar os episódios pela plataforma Orelo. E pode dar uma forcinha a mais por lá também. E aí pode contribuir com o valor que quiser. Dica boa, hein? Bom, e vamos à conversa de hoje com Rafaela Sequinel, CSO e sócia na Feeds. Ela é empreendedora e mãe, com mais de 12 anos de experiência em vendas. Ela construiu a máquina de vendas e estratégia de go-to-market da Feeds, contribuindo para que a empresa crescesse de 16 mil para 1 milhão de MRR, ou seja, faturamento mensal. Isso em 3 anos, gente. Sales Manager certificada pela Google, com ampla experiência em vendas complexas B2B. Mas tem muita história aí no meio do caminho, gente. Presta atenção que ela vai contar mais detalhes para gente. Oi, Rafa, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de experiências, de negócios, de inspirações. Tudo bem com você? Oi, Ju, tudo bem? Eu que agradeço aqui o convite para participar desse super bate-papo aí que a gente vai ter. Ah, maravilha, vamos mesmo. Vamos mesmo que sei que vem muita história boa por aí, né? Sim. Então vamos começar. Mas a gente não vai começar com a sua história, não, tá? A gente vai começar assim, sabendo mais de você num outro sentido. Eu gosto de pedir para as minhas entrevistadas para elas se definirem. Então, conta pra gente quem é Rafaela Sechinel. É assim que pronuncia mesmo? Sechinel? Sequinel? Sequinel, Sequinel? mas a gente aceita tudo, tá tranquilo. Então, conta pra gente, vai, defina-se primeiro. Nossa, é bem difícil de eu falar sobre mim mesma, mas vamos lá, uma pessoa acelerada, vamos dizer assim, então tá sempre em muito movimento, e sempre com o alerta ligado, olhando tudo e entendendo tudo, e desde, né, de qualquer uma das esferas da vida, né? Ah, é na família, é em casa, é no trabalho, então sempre muito acelerada, empática e extremamente preocupada com as pessoas, sempre preocupada em ajudar as pessoas a se desenvolverem e poderem alcançar com suas próprias mãos. Assim, acho que não é aquele foco no ajuda assistencial, assim, é o ajuda de fato compartilhar conhecimento, formas, dar ideias para que as pessoas possam, né? Ter sucesso e melhorar a sua vida em também qualquer aspecto da vida, né? Não necessariamente profissional.
alto astral e ansiosa. Não podia Pô, deixar de falar para isso. ansiedade entrar aí na definição é porque o bicho pega, hein? É, Acho que essa É, questão até do ser acelerado já é um comportamento meio de uma mente acelerada e uma mente ansiosa, né? Então, por isso que eu trago sem dor, assim, em assumir, porque está muito conectado com esse perfil da mente acelerada. aham, aceita e lida com isso, né? Vamos Sim, lidando, total. vamos levando. É isso aí. Sim. E conta um pouquinho pra gente, então, da sua formação. Eu sou formada em administração numa universidade pública estadual aqui de Santa Catarina, né, pela UDESC ou ESAG, Escola de Administração, que eles chamam. É, Entrei como segunda opção, vamos dizer assim. Eu estava muito na dúvida se eu queria ser administradora ou se eu queria fazer moda. E daí eu sempre dizia que, olha, já que eu quero trabalhar com moda, vai ser importante de eu saber administrar. E daí o moda ainda estava naquela dúvida se ia ser criação ou se ia ser mais para o lado do empreendedorismo, né? Mas eu já tinha certeza que as duas formações iriam me impulsionar. E daí a que eu passasse primeiro, eu começava. Mas o amor, assim, a que eu queria mesmo que começasse primeiro era moda, mas daí eu não passei no vestibular, no meu primeiro vestibular, e no vestibular do meio do ano não tinha moda, só tinha administração. E daí eu apliquei para administração e passei, e daí começou ali a minha jornada, e hoje eu olho para trás e fico feliz que tenha começado por lá, porque depois tudo foi mudando, né? Metamorfose ambulante ali, e eu consegui aproveitar dos meus dois sonhos. Então tá bom. E aí, então, bom, hoje você tá na FIDS, né? Mas eu sei aí que foi uma história aí turbulenta, né? Fiquei sabendo que foram vários altos e baixos, né? E, ó, eu acho isso muito inspirador, tá? Isso aí é uma coisa que é bem motivadora, saber como é que foi, como que você caiu, levantou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Total, Então, total. conta pra gente como é que foi, então. Então, né, como tu trouxe, tiveram vários, né, episódios Não, e mas eu às quero vezes, desde o começo, hein? Quero ah, pode desde o começo. deixar. Senta que lá vem a história. Tá bom, vamos lá. Então, que bom que eu comecei pela minha formação, porque foi lá na faculdade que tudo começou. Então, como eu estava na dúvida ali, moda, administração, eu comecei a administração e eu queria fazer um intercâmbio. Ia fazer 6 meses nos Estados Unidos, queria aprender a falar inglês e tal. E daí eu, tá, mas né, a minha universidade é pública, não vou conseguir, assim, né, o investimento para poder me bancar lá 6 meses, estágio, né, aquela coisa, estágio paga pouco. Então, não ia dar. Eu, o que que eu posso fazer? Lá no ensino médio, eu fazia umas bijuterias. E as pessoas gostavam e eu vendia. E se eu, ao invés de trabalhar só com encomenda, porque na época eu fazia para mim, e daí as pessoas olhavam e, ai, que lindo, eu dizia, eu que fiz. Aí a pessoa dizia, ai, faz para mim também, quanto custa? E eu vendia sempre baseada nas coisas que eu fazia para mim e tirava pedidos, vamos dizer assim, né? Eram encomendas. E daí na universidade eu parei e pensei, olha, e se eu fizer, né, a mais, e daí já vai estar ali pronto, né? Aí já começa aquela questão ali do marketing, né, aprendendo na faculdade. Se já está pronto, já está na mão, a pessoa fica com aquela vontade de comprar mais aguçada do que ter que, né, encomendar e esperar ficar pronto e assim por diante. E daí eu montei ali uma caixinha de sapato com vários brincos, algumas pulseiras, né, algumas bijuterias que eu mesma montei. E daí eu vendi, né? Tem a minha irmã, a minha mãe, então, né, várias mulheres na família, e daí eu vendia na faculdade, a minha irmã vendia na faculdade, ela estudava direito, então já estava mais terminando a faculdade, quase se formando, e daí várias amigas que já estavam até trabalhando, não era estágio, então, né, um poder aquisitivo maior e que eram ótimas clientes.
E a minha mãe também, professora, levava para o colégio, várias professoras mulheres que também compravam e tal. E aí eu comecei ali informalmente. Fui para o meu intercâmbio, porque o objetivo era muito claro, ganhar o dinheiro para ir para o intercâmbio. Fui para o intercâmbio e, e eu sempre gostei de vender. E aí, quando eu voltei, eu vou atrás de um estágio? Acho que não é bem isso que eu quero. Pô, já que deu, né? Eu me dediquei um pouco, né? Estruturei ali, foi uma coisa rápida de 6 meses. E deu para ganhar dinheiro com a bijuteria, acho que existe uma oportunidade aí. Vou, vou pensar o que que eu faço. Aí deu um mês, mais ou menos, que eu tinha voltado do intercâmbio, e aí eu decidi que se era para fazer, então também não ia ser na caixa de sapato, ia ser uma marca, eu ia focar em vender para lojas, para tirar, né, pedidos maiores e não ficar muito ali. O desafio, né, da venda para a pessoa física era a cobrança. Só uma Cartão dúvida. de crédito O intercâmbio foi no meio do curso ou foi no final? foi no meio, Ah, tá. Você voltou, ainda voltou para a faculdade. já voltei para a faculdade. Ah, tá. Eu voltei, foi no meio, foi uma pausa assim que eu fiz 6 meses para fazer o intercâmbio e depois voltei para o curso. Ah, sim. Aí você estava E, falando do pagamento, do cartão. e aí a Uhum. grande dificuldade era cobrar as pessoas, e eu não gosto muito de cobrar. E o cartão de crédito não era algo assim tão comum de tu ter uma maquininha, né? Então eu não estava no ponto de ter maquininha. Hoje em Que dia é ano que muito foi acessível. isso? Foi em 2000 e agora? Tem 16 anos atrás, então No foi. túnel do tempo. Eu sei mais pela idade que eu tinha do que o ano. Eu sempre Pensa o faço a ano que você conta formou. O ano inversa. que você formou. Então, né, 2022 menos 16 era 2006. 16. Aham. É, 2006 que eu comecei. E daí, como eu não era muito ali adaptada a fazer as cobranças, não gostava, eu decidi que eu ia vender para lojas, porque daí, pelo menos, se eu precisasse cobrar, eram poucas pessoas, né? Não eram muitas cobranças que eu ia precisar fazer, diminuir ali o risco da inadimplência. No pior do pior dos casos, eu pegava a roupa e permutava. Então, Ah, tava tudo certo. aham. E aí foi quando começou a Rafaela Andrade Acessórios, e com foco total em venda, né, para lojistas, principalmente lojistas multimarcas, e até muito mais focado naquele nicho de eu tenho roupa, eu tenho acessório, e a pessoa sai pronta aqui da minha loja. Tinha alguns clientes que eram lojas focadas 100% em acessórios, mas a maioria era multimarcas. Aí foi uma ascensão rápida, assim. Foi logo que fundaram o microempreendedor individual. Eu lembro que eu estava contando os dias, assim. Eu montei a empresa em agosto, em setembro começaram a lançar os primeiros mês. Só que não foi para o Brasil todo de uma vez. Então começou em alguns estados e eu Tá. ficava ali contando os dias para vir para Santa Catarina porque eu não queria abrir uma empresa, eu queria, né, aquele formato mais enxuto, era o ideal para aquele momento, né, Uhum. e aí eu fiquei aguardando ali, foi nos primeiros meses aqui em Santa Catarina. E daí a gente tinha, né, uma produção de 1.500 peças mês, mais de 100 pontos de venda no Brasil todo. Olha só, que legal. Fui para a Semana de Moda do Rio, São Paulo Fashion Week. Gente, que legal. É. Foi. Às vezes eu subestimo, assim, talvez essa parte da vida, eu conto rápido, daí meus liderados ficam, nossa, mas como que tu conta assim com uma naturalidade? Muito legal. Eu assim, ai, gente, eu acho que é porque como a empresa não deu certo, já tô dando spoiler aqui, a empresa não deu certo, não sei, assim, até que ponto, né, isso realmente contribuiu ali com a empresa, etc. Mas, enfim, Eu entendo, eu entendo. Entendo por hoje experiência mais própria também. hoje mais madura, eu entendo que sim, foi um grande marco, uma grande conquista, inclusive por ter sido, né, uma das primeiras aí, empresas MEI.
Eu fui até entrevistada pelo Pequenas Empresas Grandes Negócios, apareci na Globo, aquela coisa, Olha só, gente, que legal! família inteira assistindo o Globo Rural, porque depois do Globo Rural vinha o Pequenas Pequenas Empresas Grandes empresas. Negócios, Aham, domingo na Globo. E aham. Mas e o que aconteceu? aí aconteceu a falta de experiência, né? Eu era empreendedora solo, não tinha sócios. Uhum. Todos os meus funcionários também eram iniciantes, assim, nunca tinham trabalhado numa fábrica e administrando. E eu achei que sozinha eu iria conseguir levar Pois é, durante mais nesse tempo. ponto você era MEI ainda? Não, aí eu Ah, já tá. estava no Simples, tinha Aham, eram 15 funcionários, mais os PJs, vamos dizer assim, que como a produção é aham. bastante terceirizada e tem as fábricas que forneciam as peças, os representantes comerciais também eram PJ, então a 15 era a estrutura administrativa, assim. Eu fiquei meio um ano, não chegou a um ano, assim, na metade do ano seguinte eu já tive que fazer a troca, porque tem um teto de faturamento e tal, né? Sim. Então já foi rápido assim a jornada de MEI. E aí, né, quem faz tudo não faz nada, temos aí várias falas que podem me descrever, né? E, e quem não quer, né, largar de um lado vai perdendo do outro e assim por diante. E daí ora estava na criação, ora eu estava na Hum, administração, aí no gerente de vendas, né, faziam vários papéis ali dentro da empresa. E quando eu percebi que sozinha eu não conseguiria levar a empresa para o próximo nível, que eu precisava de mais administradores, ou um sócio, ou uma sócia, eu precisava de mais pessoas ali olhando para o negócio, ele já estava num momento que não estava lucrando tanto. Foi bem numa época que veio bastante bijuteria da China, então veio a ah, concorrência tá. também. Eu subestimei a concorrência da China, porque não vai ter qualidade, então, né, ainda assim o nosso produto vai ser diferenciado e etc. E daí juntou um pouquinho de tudo, o time também se desmotivou, meus representantes comerciais foram abordados por outras marcas, que daí ofereciam comissões mais altas, e daí ficou aquilo só por dinheiro e não e perdeu um pouco, eles perderam um pouco do propósito, muito porque eu, como líder deles, não consegui cativar, né, o engajamento deles e até o propósito de estar ali na marca e não ser só por dinheiro, né? E aí aquele Aham. senso de pertencimento se perdeu. Aí o avião nunca cai por um só motivo, então aqui é um pouquinho de cada um e cada um teve uma certa contribuição. E aí a empresa faliu. As contas pararam de fechar, eu ainda demorei um pouquinho para aceitar, peguei alguns empréstimos, acreditando que eu ia conseguir dar a volta por cima, né? E não, foi só uma coleção que não encaixou, a próxima coleção vai encaixar e a gente volta a vender. E aí foi naquela tentativa, foram 7, 8 meses assim de tentativa, e eu descobri que estava grávida. Não foi planejado. E aí eu descobri que estava grávida do Lucas, e daí eu, gente, não dá para eu continuar tentando nessa energia aqui que eu tô, que imagina, era uma energia gigantesca que eu estava investindo ali para tentar reerguer a empresa. E aí eu percebi que tinha que fechar as portas, aceitar que o prejuízo não ia conseguir recuperar, fechar as portas, pensar na qualidade de vida, no meu filho, porque a vida de empreendedor não é fácil, né? E aí foi quando encerrou aí a Rafaela Andrade Acessórios. Abriu mão de um filho em favor de outro. Exato, exatamente, exatamente. E aí, grávida, com uma experiência de empreendedorismo solo, mesmo que eu botasse lá no meu currículo, né? Alcancei X pontos de vendas e não sei quantas peças e etc. Isso no currículo não é visto assim como um uau. E também grávida
quem que ia empregar uma grávida, né? Eu até tentei, participei de alguns processos seletivos e tal, mas aí o meu marido acabou falando, vamos tentar empreender mais um pouquinho então, deu uma oportunidade, daí a gente abriu uma loja de conveniência 24 horas dentro de um posto de gasolina. Essa história não tem no LinkedIn, não tem nenhuma, é uma exclusiva aqui, ó, porque os Oh! baixos são tantos Então que vamos lá. agora eu vou dar uma exclusiva, porque normalmente eu dou uma resumida, porque tem tantos altos e baixos que não dá para contar tudo. Ai. E aí eu ainda insisti mais um pouquinho no empreendedorismo quase solo ali, porque meu marido era meu sócio, mas ele tem outro negócio, então o foco dele era o Uhum. outro negócio, e ele disse, não, tu toca esse. E daí a gente abriu mais dois negócios, foi essa loja de conveniência, e daí eu toquei até o Lucas nascer, então também foi um business meteórico, assim, 9 meses. E aí a gente também vendeu o ponto, viu que não dava, assim, É, né? 24 horas. quando a gente tá com a menina na barriga, né, a gente imagina que vai, não sei, pelo menos comigo, não, quando nascer vai ser assim, tranquilo, dorme, eu faço minhas coisas e de boa, vida que segue. A gente não É, imagina a revolução que vai ser, né, o tamanho da mudança que vai ser. exato. E aí, quando o Lucas tinha mais ou menos uns 2 meses, bem como tu falou, assim, daí nasceu, deu, não, vai dar certo. Eu faço a conciliação bancária quando ele dormir, aquela coisa, né? Tem tudo remoto, eu acesso a máquina lá dos caixas, faço a conferência, né, remoto, vai dar certo. Aí 2 meses eu vi, não vai dar. Então, antes que o negócio pare de dar resultado, vamos vender o negócio. Então, já teve uma lição aprendida da primeira empresa. E aí a gente vendeu a loja de conveniência. Mas aí, e o outro negócio, que era em paralelo à loja de conveniência? Então, daí ele, com a venda da loja de conveniência, a gente pegou o dinheiro e vou voltar para o mercado de moda. Eu sempre gostei tanto, eu conheci, né, várias lojistas, então, né, que tinha ali roupa, bijuteria. Vamos montar uma loja? Vamos. Aí eu e o meu marido montamos uma loja. Não era uma loja assim de shopping, nem de ponto de rua, era mais estilo um ateliê, assim, um estúdio, vamos dizer, num prédio comercial, numa sala de porta fechada, para até poder ter um pouco mais de flexibilidade, né, nos horários, porque se tu vai para o comércio, tem o horário do comércio e não tem como, né? E nessa época aí o Lucas já tinha seus 8 meses, já estava ali começando a engatinhar e tal, minha mãe me ajudava cuidando dele, então, chegou o momento, vamos abrir a loja então. Daí abri a loja, ainda vendia, ainda voltei a fazer algumas bijuterias porque tinha sobrado muito material, né? De quando eu fali, aí eu vou aproveitar algum desses materiais, fazer mais algumas peças, botar aqui junto na loja de roupa e tal. Mas no final eu já não estava mais encantada assim, né, com a loja e mais uma vez dependia muito de mim, comigo mesma. Não tinha assim uma equipe, daí cada um ali naquele senso de time, né, buscar e deu mais uns 8 meses também, no máximo 9, e daí a gente decidiu também fechar a loja. Deu, eu quero ser funcionária, acabou, não Ah, quero mais. mas a solidão do empreendedorismo tem hora que é complicada também, né? É É, bem complicado. Tem hora que você quer alguém ali para te falar assim, vai, minha filha, vai lá, faz. E você tá lá sozinho, fica assim, é, ai, vamos, né? Vamos. Fala comigo mesmo. Vamos. É é. difícil. E aí, nisso, você foi tentar achar emprego. E até assim, né? Hoje eu tenho muito claro que para mim o principal assim que faltou foi uma sociedade que compartilhasse do sonho comigo e que tivesse, né, aquele mesmo brilho no olhar. E na época se falava muito assim, sócio é problema, várias histórias de sociedades
né, que brigaram vai ser sempre um achando que o outro trabalha mais que o outro, vai ser sempre uma briga, então é melhor ir sozinha mesmo, não procura sócio e tal, e eu fui indo nessa, né? E aí, quando tu não tem um sócio, aí mesmo é que o empreendedorismo fica ainda mais solitário, né? Porque não tem ninguém ali naquele mesmo barco para dividir tantos dias de luta quanto os de glória. É, é sim. Nossa. Mas e aí, como é que você foi? Foi depois da loja, né? Depois da loja, você falou, não, a loja também não deu, e aí? Qual foi o fim da loja, do Aí a estúdio, né? loja também fechamos a loja, vendi várias coisas, os móveis, e foi indo também, e mais um negócio que não deu certo. E aí nesse eu não vendi. Tipo, acho que posso considerar uma falência, um que a gente vendeu no time certo e outro que ficou empatado. E aí eu É. desisti de empreender. Deu, chega, quero ser funcionária, vou procurar um trabalho, não importa, pode ser no cargo número um do um, mesmo que eu já estou formada aí há 9 anos, mas deu, chega, não quero, vou começar do zero. E aí comecei numa empresa de tecnologia, um canal de vendas do Google, mas a parte de solução SaaS do Google, né, não a parte de marketing. E ali eu comecei como pré-vendas, daí eu gostei muito. Tinha a Universidade do Google com diversos cursos, vários cursos assim focados em estratégia de venda mesmo, né? Não era curso focado em entender do produto. E daí eu estudei muito e fiquei apaixonada por, por aquele processo assim consultivo e o uso de tecnologia para impulsionar os negócios, né? Então, como eu tinha vindo de negócios que, né, sofreram ou não deram muito certo, quando veio esse apelo assim, não, a gente vende solução para outras empresas, né, para elas conseguirem alavancar os seus negócios, assim, trazer tecnologia para facilitar compartilhamento, né, e poder trabalhar de qualquer lugar. Então, aquilo bateu assim muito forte em mim, e daí eu consumi muitos conteúdos, adorei aquele universo, e até que eu acho que eu quero ser líder, né? Acho que agora eu não quero mais ser uma funcionária que só olha pro meu nariz. E eu sempre pensava assim, não, eu quero ser aquela funcionária que eu sempre quis ter. E Hum. aí eu comecei a me Só preparar para. uma dúvida Oi, rápida. pode Isso aí falar. você foi para a área de vendas? Sim, Ah, pré-vendas, tá. depois vendas. E aí Nossa, começou eu imagino o impacto para você, né? Porque você trabalhava com vendas, mas venda física ali, né? E bem aí? diferente. Pois é. E aí se capacitar, né? Aí entender essa É, dinâmica toda nova. sim, o que de fato pegou ali é que eu sempre gostei de vender, não importava o que fosse. E o que até me fez, em alguns momentos, né, a própria loja não dar certo, é que eu nunca consegui vender algo empurrado, assim, putz, tá feio, mas assim, eu preciso vender, vou dizer para a pessoa que tá legal. Então, eu Tá. nunca consegui, talvez por isso que não tenha dado certo, porque eu só vendia se realmente fazia sentido. E quando foi para vender algo que, né, a gente só vê, uma venda consultiva e que só é feita a venda se faz sentido e que ajuda a empresa a crescer mais, aquilo me encantou. E aí as técnicas a gente aprende, né? Tem lá vários frameworks, né? Vários processos e tal. E essa parte de entendimento de processo sempre foi algo que eu gostei e que eu peguei muito rápido. Uhum. E a skill ali de negociadora, né, comunicativa, e gosto de vender, e entender, e até por eu já ter sido, né, dona de um negócio, eu conheci algumas dores ali daquelas empresas que eu podia já trazer e criava ali um rapport, uma conexão muito forte. Então, não foi uma dificuldade, assim, de vender produto digital ou, né, de ir para esse outro lado muito por causa do meu perfil. Sim.
sim, sim. Mas aí eu te interrompi. Você estava falando já de você na Imagina. empresa, quando Se você deixar eu resolveu falo ser toda. líder. E aí lá veio a maternidade de novo. Engravidei Eita, a Luísa, também não foi planejado. Estava num momento bem assim, estava na empresa há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Estava bem no momento assim, quero me dedicar para minha carreira. O Lucas, né, meu filho mais novo, tá com 3 anos e meio, agora, né, já come sozinho, já tem tudo ali, vai para tô escola. livre, né? Liberdade. E aí eu engravidei da Luísa. Aí foi aquele kamikaze de emoções e cada gravidez acaba mudando também bastante, né? Da tua percepção de vida, assim, as perspectivas, os teus valores acabam também dando uma chacoalhada às vezes, algum valor que não era tão forte em ti ganha um poder maior, outro valor que era muito, muito forte acaba caindo um pouquinho ali. Então, essa, essa mudança, né, durante o processo de gestação da Luísa veio muito forte e eu trabalhava, né, longe de casa, 1h20 para ir, 1 hora para voltar, dependia muito do trânsito, assim, então era um tempo de vida extremamente longo que Nossa. para ficar ali, né, num carro, e daí eu comecei a ficar meu, imagina, meus filhos estão lá, eu podia estar com eles na hora do almoço, eu não posso vê-los, eu não levo eles para a escola, eu não busco eles na escola, não tem nada que eu consiga fazer. Eu chego em casa às 8 horas da noite, e daí eu já estou cansada, eles estão cansados. Eu saio, tá todo mundo dormindo, e daí Ai, quando gente, que vida. Ah, não. é bem E pesado, bate a daí eu assim, culpa, né? Bate a exato. culpa também. Aí eu pensei, ou tem que ser esse meu propósito, né, de ajudar, tem que estar mais conectado com pessoas para isso me motivar todos os dias quando eu estiver nesse trânsito. Então, de fato, eu queria um cargo de liderança, algo que eu impactasse mais pessoas diretamente e essas pessoas ajudassem empresas a crescerem e tudo mais. Ou eu quero trabalhar perto de casa. Era uma coisa ou outra, assim, que estava bem claro. E daí eu voltei, e logo que eu voltei da licença, já não se encaixava mais, assim, o momento de vida, o momento da empresa que eu trabalhava. E então eu voltei para o mercado de trabalho. E aí foi quando eu conheço Bruno e Gabriel, né, meus sócios hoje na FIDS, e a gente tem aí um feliz encontro, e essa jornada de altos e baixos, começa a sua subida e Dá que uma chega estabilizada, no né? topo. E como é que você conheceu? Como é que vocês se É, conheceram, né? Os três. Eles já se a conheciam. gente, tenho amigas que trabalhavam com o Bruno, e o Ah, Bruno também era amigo das minhas amigas, mas a gente nunca tinha se visto. E daí ah, ele estava sim. começando ali não, agora realmente preciso botar a empresa, né, para rodar. Ele e o Gabriel já tinham fundado a Feeds, já tinham seus primeiros Ah, sim. clientes, eu não ajudei ali na fundação. Quando eu entrei na Feeds, a gente tinha 19 clientes. Então, Hum. tava começando, mas já existia a empresa, né? Uhum. E aí ele comentou com uma dessas minhas amigas de, putz, conhece alguém de vendas? Estou precisando de uma rede de vendas. Alguém assim que, cara, seja aquela pessoa que ela vai saber, porque é uma empresa, né, de 5 colaboradores. Então, assim, ela ia entrar como head de vendas, mas era a head dela mesma. A gente brinca igual CEO de MEI, né? Tipo assim. É, head dela mesma, né? No máximo. Aham. E aí, assim, tem que ser alguém que vai saber pré-vender, vai saber vender, mas também depois vai conseguir, né? Conforme a empresa for crescendo, vai conseguir tocar o time e tal. E daí essa minha amiga falou: Olha, acho que eu conheço a pessoa, parece que tu tá descrevendo ela. Chama ela para conversar. Ela não tá muito querendo empreender, porque ela já empreendeu, ela tá numa vibe bem que ela quer ser Tá meio funcionária. traumatizada ainda. É. Ela quer ser funcionária, mas assim, troca uma ideia. E daí eles estavam almoçando, assim, vários colegas, e daí outras pessoas também falaram: Nossa, ela é muito boa, vai lá, conversa com ela, parece que tem tudo a ver.
E aí o Bruno me chamou e a gente fez uma primeira conversa. E daí ele falou: Ah, eu tô procurando uma rede de vendas e tal, mas hoje a gente só tem um estagiário de pré-vendas, então é para estruturar todo o time e tal. Eu disse: Tá, mas tu não quer uma funcionária, tu quer uma sócia. É. Porque, né, a pessoa vai Aham. ali, 5 colaboradores, 14 clientes, não é uma funcionária que tu quer uma sócia. E aí não sei se é bem isso, se é esse o meu momento e tal. E aí ele, não, mas vamos trocar uma ideia, conhece o Gabriel, vem aqui conhecer a nossa sede. Eles tinham recém saído do cowork e ido para um cowork, mas daqueles que tu tem a salinha fechada, assim, então não era Aham. tipo a sede. Aham. Daí eu fui lá na salinha fechada e eu lembro que foi um sentimento, assim, de que as pessoas estavam na expectativa que eu fosse para aquela conversa, que eles contavam tudo para os 3 funcionários, né? Porque eram 5 no total, era contando os sócios. É, E aí todo mundo entrou no meu LinkedIn, me adicionou, deu assim, E tinha gente, alguma coisa no LinkedIn? quase nada. Pois é, nem foto, né? Não tinha nada, nem foda-se, nada. Porque assim, eu ainda não Formado tinha em superado. administração. Pronto. É, eu ainda não tinha superado aquela minha falência, então eu nem estava lá, a minha empresa, era só uma frase assim da empresa, nem tinha, né, uma descrição, o que eu tinha colocado mesmo foi essa experiência nessa empresa de tecnologia SaaS, como também era, né, vinculada ao Google, tinha umas certificações, eu tinha botado ali aquelas certificações e tal. E como eu fui pré-vendedora em um dos lugares de prospecção, era o LinkedIn, então eu meio que fui obrigada a arrumar, senão ele ia estar lá sem foto, com certeza. Ai, que E aí ótimo. aquilo foi me impactando assim, nossa, eles realmente, né? Olha que legal, eles se importam, não é assim mais uma entrevista no meio de várias que eles fizeram, né? E aí eu fui presencialmente, todo mundo já veio dar oi e tal. E aí nós fomos num cafezinho para conversar. Primeiro eu e o Bruno, depois eu e o Gabriel. E aí era um processo seletivo, ainda não estava nada certo, eles estavam conversando com várias pessoas. Mas quando eu saí de lá, cara, eu tenho certeza, é isso que eu quero. Bateu, assim, são eles. E, e aí eu fiquei enlouquecida, assim, meu Deus, Bruno, e aí, como é que tá? Não, mas antes tu tem que falar com um dos nossos investidores anjo, porque como é um cargo, né, estratégico, ele vai nos ajudar nas entrevistas. Eu, tá, e quando que eu posso falar com ele? Hoje a minha agenda já tá aberta? Não, a agenda dele tá lotada, só na outra semana. Ai, ai, ai. Hum. Aí eu, não, mas e quantos candidatos mais tem? Aí foi. Mas era tudo já negociação, assim. Ontem eu ainda estava conversando com o Gabriel, daí ele falou, não, quando eu saí daquele cafezinho, eu disse pro Bruno, dela, tenho certeza. Fizeram só um drama ali, né? É, Sacanagem. negociadores. Sacanagem. Não, sacanagem, pô. Só para te deixar ali. Ah, não. Ansiosa. Ansiosa, né? Ou seja, não é nada Sim. ansiosa. Acontece, Não, né? não, Mas não. então, aí hoje você tá na Feeds e, inclusive, né, já tá lá no LinkedIn, né? Que, pô, Tá. foi adquirida aí pela TOTUS, não é? Parabéns, sucesso total. Obrigada. Mas conta um pouquinho mais pra gente do que é a Feeds, o que é a Feeds, o que ela faz, como que atua. Aí, a Feeds é uma plataforma para engajamento e desempenho de colaboradores. Então, nós somos uma solução para serviço do cliente, então em nuvem, né? Não tem aquela necessidade de instalação, né? Não é um produto ali que fica instalado na máquina das pessoas, isso já sempre visando a facilidade. E daí a gente ajuda as empresas, né, a engajarem seus colaboradores através de vários pilares de gestão de pessoas. Então, feedbacks, mural de comunicação, reconhecimento no mural de celebração, pesquisas por pulso,
pesquisas, né, no geral, para sempre poder dar voz para os colaboradores. A gente tem também um canal onde os colaboradores podem, de forma anônima, falar com os RHs, então, ter aquela segurança de que eu estou ali num espaço onde a empresa quer me ouvir de verdade. E também a parte de avaliação de desempenho, gestão de objetivos e metas, então todos os pilares aí que envolvem a jornada do colaborador, então desde do dia da admissão, então com uma solução de onboarding, que ajuda ali a pessoa a se ambientar assim que ela entra na empresa, até o fim daquela jornada, então até o desligamento, também com uma pesquisa com um painel de turnover para que o RH possa acompanhar também ali todas as suas expectativas e o que dá para melhorar e como que está em cada área, né? Termômetro de humor, que é um dos pilares, assim, que já está logo na nossa página de entrada, sempre visando colocar as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar dentro das empresas. Uhum, entendi. Então é como você falou, uma plataforma, é como se fosse, deixa eu imaginar aqui, uma rede social que só para a empresa. É isso. E ali Exato, dentro as pessoas vão interagir. a gente até fala que é como se fosse uma mini rede social corporativa, né? Porque vai ter uma timeline, a galera vai poder postar, curtir, comentar, mas ela traz daí algumas outras ferramentas também conectadas, né, com a gestão de pessoas. Mas é um sistema, né, que todos podem acessar, tem aplicativo no iOS, Android, e a ideia é que ela seja uma solução que possa ajudar várias empresas com cada uma das suas necessidades. Então, o cliente pode trocar a cor do fundo, botar sua logo, então tem uma conexão ali, os colaboradores sabem que é uma solução FIDS, mas cada empresa bota sua carinha ali dentro do sistema. Tá, entendi. Mas qual que é assim o benefício disso para a empresa ou para o colaborador? Para o colaborador, de ele ter um espaço, né, de comunicação e ali ele se sentir parte, né, então ter esse pertencimento. E para a empresa, porque a gente tem várias pesquisas, né, que falam que colaboradores mais engajados produzem mais, empresas que têm, né, um ENPS, né, que é a pesquisa de satisfação, elas são mais lucrativas, elas crescem mais. Então, é pensando de fato em ter tanto o colaborador como a empresa alinhados num objetivo único e eles unirem forças para o crescimento e não ficar cada um para um lado ali, eu puxo para a esquerda e a empresa puxa para a direita, e isso vai prejudicando até o desenvolvimento da empresa e o crescimento. Então, ali todos estão alinhados com a estratégia, com o que precisa ser desenvolvido, recebem feedbacks constantes e crescem, né? O colaborador cresce na sua carreira e a empresa se desenvolve e cresce também. Bacana, legal. E outra coisa que eu vi hoje também no LinkedIn, que vocês fazem o Feeds Day, né? O que que é o Feeds Day? Ele é aberto assim? Ou é só para... Como é que é? Quem quiser se cadastra, se inscreve, vai? Ou Sim, é o online, né? Nem LinkedIn tá sei. bombando, né? Vai ser um evento próprio da Feeds. O Feeds Day é aberto ao público, a gente tem ingressos, aproveitem que estão acabando os últimos É, lotes. mas aí Estão tem que falar negociando. para as próximas, tem que falar, ó, sempre tem e tal, porque dessa vez não vai dar tempo de, né? Imagina que o podcast vai ficar aí, quem entrar, escutar, vai ficar Se muito você tempo. está ouvindo aí depois de muito tempo, É, eu você falo que podcast é tipo uma cápsula do tempo, sabe? A pessoa exato. vai escutar e saber o que estava acontecendo naquele dia, tal, naquele tempo. Mas Fiquem enfim, de olho que te interrompi sempre, de novo. imagina, fiquem de olho porque sempre temos Feeds Day, então é um evento focado para a gestão estratégica de pessoas, com muito compartilhamento, né, de cases de gestão. Então, como, né, estou com um workshop de desafios aqui em implantar a cultura de feedback, vai ter um workshop onde eu vou poder ali na prática entender como que eu trago isso para minha empresa, né? Porque não existe assim uma receita de bolo. Quando a gente fala de gestão de pessoas e cultura organizacional,
Cada empresa tem a sua, e não adianta querer copiar do vizinho. Uhum. Até tem algumas diretrizes, mas cada empresa vai adaptando ali, vai tendo seu tom e voz a cada uma daqueles processos. Então, são diversos profissionais de RH compartilhando, né, seus conhecimentos e toda essa estrutura para que cada RH também possa é, fazer isso, né, aplicar essas boas práticas na empresa. Além do evento presencial, a gente também tem o evento online. Então, tem aí Feeds Day também na cápsula do tempo. Então, você pode procurar pelo Feeds Day online, não importa o dia do ano, gente. Ah, muito bom, muito bom. Mas me conta uma coisa aqui que a gente estava até falando antes, né, de começar a gravar. Efeito pandemia. Qual que foi o impacto para vocês da FIDS, da pandemia, né, todas essas mudanças aí que a gente viu? Esse foi mais um bumpzinho, vamos dizer assim, nessa jornada de altos e baixos, acabo não detalhando tanto a da FIDS, mas a gente, né, em 2019, tinha 19 clientes, eu entro para tracionar, né, vendas, a gente começa a crescer de forma muito acelerada, segundo semestre de 2019, participando de vários eventos presenciais, né? Fizemos o Feeds Day também, foi em Florianópolis, né? Primeira edição do Feeds Day foi em 2019, com várias contratações. Planejamento estratégico 2020, fantástico. Linha de crescimento, participação dos maiores eventos de RH presencialmente, contratos fechados, tudo lindo, maravilhoso. Primeiro Feeds Day, porque a gente, né, estava planejado fazer 4 Feeds Days presenciais em 2020. O primeiro Feeds Day em Curitiba, mês de março. Vamos Feeds Day e tal, organizou vários clientes, várias pessoas ali do ecossistema de Curitiba e tal. No dia do evento, começa o burburinho, empresas de São Paulo amanhã já não vão trabalhar presencial. Aí um outro palestrante, trabalho aqui na empresa, acabei de receber um e-mail que é para ir lá, pegar todos os materiais e ficar em casa. Grupos da Endeavor, que tem conexão internacional, dizendo, não, lá na Europa já está tudo fechado, cara, nós já vamos adiantar aqui, mesmo que antes do sul já vamos fechar tudo. E aí a gente, viu, e agora? Era uma quinta-feira. Não Sexta dava nem para chegou, acreditar, né? não dava, aí chegou. Não, hoje o escritório, aí sexta ainda teve expediente, segunda-feira foi. Todo mundo só chega na empresa, pega suas coisas e vai. Não teve expediente, ficou caneca com café em cima das mesas, foi tipo um holocausto. E aí a gente Nossa, cenário tipo foi para Walking casa. Dead, né? Exato. E aí é uma startup, né? Ainda não dava lucro, tem o caixa dos nossos, tinha ainda em caixa, né, o dinheiro dos nossos investidores anjos. Vamos pivotar aqui o plano de negócio, vamos voltar nas metas, tá? Qual é o foco agora? Break e vá, ou, né, vamos empatar ali. O nosso gasto mensal tem que ser, no mínimo, o que a gente já tem de receita dos nossos clientes mensalmente, para a gente não comer todo o nosso caixa, caso isso ainda piore ainda mais, né? E aí ali as vendas ainda não tinham parado, o mercado ainda estava, né, um pouco incerto, e e aí a gente começa a enfrentar o primeiro baque, assim, de clientes pedindo para congelar contrato, né? E aquela tensão de todo mundo corte de custos e etc. E aí a Nossa. gente passa acredito que a parte mais difícil, assim, pelo menos eu posso dizer, da minha jornada com a FIDS, o dia mais difícil, que foi o dia que a gente teve que desligar 20% aproximadamente da empresa, que não era muita coisa na época, né? Era ali, tinha 19 pessoas, desligamos 4, mas para nós aquilo era muito doído, né? Então, mas a gente não tinham cargos que não precisavam mais, né? Eu estava bem numa crescente do time de vendas, então a gente tinha
5 vendedores. Ninguém levantava a mão. Toda empresa que a gente ligava dizia não. Como que eu não Nossa. tenho trabalho para essa pessoa fazer? Não é nem que a gente, né, fez por uma decisão friamente estratégica, assim, né? É porque de fato não tinha. E daí alguns vendedores a gente pivotou, né? Vai para o CS, até porque ali o CS passou a ser muito mais negociação do que tanta retenção ali, né? Atender, ajudar o cliente a ter sucesso. Aí a gente lança duas ferramentas gratuitas. Um foi o Feeds Recoloca, que foi uma solução que ajudou os colaboradores, né, e algumas startups a se conectarem com quem tinha sido desligado para contratar, porque, né, toda crise tem alguém que cresce. E naquele momento ainda não era gente, mas tinham empresas que já estavam crescendo, e daí a gente fez essa solução e também disponibilizou a Climão, que era uma pesquisa com várias dimensões e subdimensões, perguntas relacionadas a aquele momento, né? Você se sente seguro, você tem uma estrutura minimamente, né, viável para trabalhar de casa, e a gente disponibilizou de forma gratuita para as empresas usarem. E um pouco depois disso, aí o jogo virou, assim, em junho a gente já liga a máquina de crescimento de novo. Em junho eu já trago os vendedores que estavam nas outras áreas de volta para vendas. Em julho eu já consigo fazer a proposta para um dos vendedores que eu tinha desligado e dizer, a gente voltou a crescer, vamos voltar. E aí ele voltou pro time, a gente teve nos 4, 5 desligamentos que a gente teve, agora não me lembro de cabeça exata. 2 voltaram. Ah, sim. Assim que a gente voltou a crescer, a gente procurou né, procurou ali as pessoas para entender se elas queriam voltar, alguns já estavam recolocados e 2 voltaram. E ali a pandemia acabou nos favorecendo, vamos dizer assim, né? Por ser uma solução online que pergunta, né? Tem um termômetro de humor, tem como as pessoas se comunicarem online e tudo mais, então ela ficou necessária para as empresas, né? Para elas conseguirem saber como seus colaboradores estavam, cada um lá na sua casa. E ali a gente consegue alavancar o nosso crescimento ainda mais do que o que estava planejado lá no início do ano. Eu lembro que a meta, quando a gente chegou no final do ano, a gente estava com faturamento maior do que a gente esperava. E Hum. isso foi muito fantástico, assim. Então, deu desde a gente ter crescido mais do que esperava, mas a gente também criou ferramentas gratuitas para ajudar o mercado. Então, foi um movimento, assim, foi um período bem conturbado, mas ao mesmo tempo ajudou para que a gente saísse mais forte. E depois de lá foi só voo e ascender. Muito bom, muito bom. Mas então, agora vamos já para os finalmente, né? E eu queria saber, assim, com base na sua experiência toda, nos altos e baixos e nessa essa montanha-russa da sua vida, eu queria uma dica de negócio. Então, uma dica, assim, pensa alguém também aí que de repente teve filho, saiu do mercado, que quer empreender, dá uma luz, assim, para essa pessoa. Dica de negócio: não É. tente sozinho e busque alguém complementar a você, né? Se você é muito bom em vendas, legal, busca alguém então mais de marketing ou até algum um pouco mais distante, né? Alguém muito bom em finanças, porque né, toda empresa precisa de marketing, vendas e financeiro. E se for um negócio, né, de tecnologia, buscar um sócio que tenha conhecimento, né, em tecnologia, se for qualquer segmento que você queira montar negócio, se você não for especialista nesse segmento, busque um sócio especialista no segmento e essa complementariedade, assim, nas principais frentes do negócio. Essa é uma Hum, dica de mas ouro. e se for alguém que nem sabe, assim, uma possibilidade de negócio, que quer quer montar meu negócio, mas não sei o que eu faço. E aí? E aí? O que brilha aos seus olhos? O que você faria mesmo que fosse de graça?
porque o bom, empreendedor tem que ter muita paixão. é verdade, viu? Verdade, é verdade. Eu tô pensando aqui, você fala, parei pra pensar, tem que É, ter mesmo. Tem que ter pensa numa paixão, tem coisa que que ter um você propósito, tem que ser. Pensa numa coisa que você faria aos finais de semana e não sofreria, né? Que é algo que você faz com todo o seu coração e que de fato faria de graça, porque até começar a ganhar dinheiro demora É de muito, graça né? mesmo. É de graça que trabalha. É, na verdade, eu ainda tenho algumas mentoradas que são empreendedoras, que elas dizem assim, no início, na verdade, a gente paga para ser empreendedor. É. Então, tem que ter muito amor envolvido e muita conexão, porque senão morre logo no início, né? Se É, você e se ainda não encontrou, vai buscando seu autoconhecimento, vai entendendo aonde que você, né, mais quais tipos de livro você mais lê, qual tipo de série que mais te atrai, que isso pode dar alguns sinais de pelo menos, né, que tipo de empreendimento pode ser que venha a ser, né, o seu, e de fato ele tem que estar muito conectado com a pessoa. E se for alguém que quer se recolocar no mercado, que quer arrumar um emprego mesmo? Se recolocar no trabalho, né, falando aí de quem se recolocou duas vezes com filhos pequenos, Pois é, é. busque uma empresa que, que posso dizer assim, busque uma empresa que olhe para os colaboradores como pessoas, e aí como que a gente já sabe disso, né? Então, converse com pessoas que trabalham nessas empresas, e aí um pouquinho mais atrás, né? Mas para eu chegar nessas vagas, né? Para eu chegar nessas empresas, busque conhecimento, faça curso, tem muito curso livre, muita coisa gratuita na internet. Mas o principal ponto, né, para tu chamar atenção em um processo seletivo, chamar atenção ali de alguém que está te entrevistando, é mostrar que tu tem sede de aprender e que tu tá sempre buscando conhecimento, e isso vale muito na hora de uma recolocação. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Então agora vamos para a nossa dica cultural. Quero uma indicação sua, assim, de filme, série, livro, música, alguma coisa que te inspirou, que você acredita que possa inspirar também quem está escutando agora. Boa. Mesmo nos meus momentos de lazer, também gosto de conteúdos focados em empreendedorismo, história de empreendedores, história de líderes, né, que geraram um grande impacto. E aí tem uma série no Netflix que eu gostei muito, e ela fala bastante sobre liderança, ela não é tão para empreendedorismo, que é a do The Playbook, o nome do inglês, The Playbook, Estratégias para Vencer. E daí cada episódio é bem independente. Engraçado, é Então, boa, porque eu comecei assim, mas logo comecei e não me pegou. vou te dar a dica, que eu Hum, até trouxe aqui anotados os dois episódios, que para mim, assim, não começou e então não é te isso. encantou. São os episódios do meio que são um sucesso, que são o episódio do José Mourinho, Hum. que ele conta bastante de como foi ele ser treinador do Cristiano Ronaldo, como é esse relacionamento, e um episódio do Patrick, e não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele é Só letra, só letra. ele é o treinador foi treinador da Serena Williams, aquela Ah, tá. tenista famosa. Esses dois episódios, eu até olhei aqui, é o episódio 3 e 4, exatamente no meio, porque tem 6 episódios. Esses dois episódios são fantásticos Bom e saber. são parada obrigatória. Bom saber. Porque o primeiro não me pegou. Ele eu Eu vou te dizer que eu comecei. comecei por esses e depois eu tentei voltar no primeiro e daí não rolou também. É, então tá, vou voltar lá então, vou dar mais uma chance.
E uma outra série que tem tudo a ver, né, com mulheres fortes e empreendedoras e negócios é o The Blood Type, também o nome em Essa inglês, eu não não. lembro, no The Blood Netflix. Type. É uma editora de uma revista, é uma diretora de edição de uma revista de moda. E ela é uma mulher super forte, assim, lida com vários, com o board, e daí é um board todo cheio de homens, e daí ela entra poderosíssima, assim. Então, nossa, uma série que eu adoro, ainda mais que eu gosto de moda até hoje, embora eu não empreenda com moda, mas até hoje eu gosto. E aí ela é de uma revista de moda. Então é uma Ah, série que eu gosto demais e é uma super dica cultural, assim, de quem está empreendendo e quer, né, ou pensa em empreender e ver um pouquinho, assim, dos bastidores, dos desafios, o que a gente encontra, então, de forma leve, mas ainda assim está nos ensinando sobre essa vida de empreendedora. muito bom, muito bom. Então, agora, para a gente finalizar mesmo, passa seus contatos para quem quiser saber mais sobre você, sobre a Feeds. Perfeito. Então, se você se interessou aí pela Feeds, achou que fez sentido, né, a nossa solução, vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais como Feeds Oficial ou, né, o site feeds, feedz.com.br. O meu e-mail é rafaela@feeds, então o mesmo, né, feedz.com.br. E no LinkedIn, Rafaela Siquinel, pode jogar lá na barra Rafaela Sequinel Feeds, vai me achar, ou até no Google, se jogar Rafaela Sequinel e Feeds, vai me encontrar. Eu gosto muito dessa rede social, é a rede social que eu mais gosto. E principalmente porque eu me conecto com vários empreendedores, tenho mentoradas, tenho mentores, então existe muita troca ali profissional rica. E como eu gosto muito de aprender na prática ou com casos práticos, eu faço muito esse processo, né, de tanto mentorar como ser mentorada para ajudar no meu desenvolvimento. E isso foi primordial, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento da minha carreira. Ah, bacana. Legal demais, Rafa. Então, muito obrigada. Adorei, Imagina, eu que agradeço o adorei, convite. adorei essa história toda. Passou Foi. muito rápido, né? É, Nem acredito. Tem muita pois história, é, né? pois Foi é. ótimo. Gostei, adorei. Pô, tem histórias inéditas aqui, gente. Ah, tô muito É, chique. Não, mas amei, de verdade. Eu adorei, tá de parabéns aí com a FID, parabéns também agora com a aquisição da TOTUS, viu? Muito, muito, muito bacana, muito legal. obrigada. Então, tá bom. Então, beijo para você e até a próxima. Beijo, beijo pessoal, até a próxima. Por hoje é só, amiguinhas. Muito obrigada por continuar comigo aqui até o final. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo também, ou que está precisando de uma inspiração, indica a gente. Compartilha nas redes sociais, manda no grupo do Zap e vamos divulgar esse projeto lindo por aí. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o @empreendedelas. Se quiser me seguir no LinkedIn também, por acaso, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Eu agradeço novamente aos apoiadores lá do Apoia-se. Lembrando que se você não está no Brasil, também pode apoiar pelo Patreon, que é o patreon.com/empreendedelas. E é isso, gente, eu fico por aqui. Fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, já sabe, né? O que a gente tem? O que a gente tem que ter? Tem que ter peito. Até semana que vem. Tchau, tchau.